Então, vamos lá. Boa noite, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês nesse sábado, da nossa aula 6, aonde a gente vai falar então sobre envelhecimento e trazer para vocês o entendimento desse processo, para vocês então construírem esse conhecimento e entender as estratégias que a gente vai trazer na parte mais final da aula. Então, as nossas aulas têm sido com esse intuito, né, de dar uma visão geral do processo nessa parte mais inicial e preparar vocês, então, para entenderem e poderem colocar em prática na vida de vocês as estratégias. O título aqui, então, da nossa aula de hoje é Envelhecer do que você tem medo. Então, eu vou comentar um pouquinho no meu caso, né? Então, eu estou aqui tomando um chá verde, e o chá verde tem alguns estudos que demonstram que as catequinas presentes nesse chá, elas podem atuar numa das estratégias de desaceleração do envelhecimento que a professora Fabiana vai comentar para vocês na segunda parte da aula. Então, tomando meu chá verde aqui e pensando sobre a vida, né? Então, do que eu tenho medo no que tange o assunto envelhecer? É claro que a gente tem o medo da transformação física, mas se eu for olhar, hoje eu me sinto melhor internamente do que quando eu tinha 20 anos, por exemplo. Hoje eu tenho 43 anos e eu sou mais feliz do que quando eu tinha 20 anos. Né? Então, é claro que eu tive essas transformações, o meu corpo envelheceu, essas transformações elas se manifestaram externamente, né? Mas eu me sinto bem, né? Então, eu acho que essa parte física da alteração estética, vamos dizer assim, relacionada ao envelhecimento, a gente vai construindo, né? Agora, o que eu mais temo, e isso é algo bem assim presente quando eu me cuido, então eu me cuido porque eu quero ser saudável, eu quero envelhecer com saúde. Então, o meu maior medo no que se refere ao envelhecimento é perder a minha saúde e essa felicidade que eu tenho de viver aqui e agora, né? Então, é sobre isso que a gente vai começar falando hoje, a diferença entre expectativa de vida e longevidade saudável. Então, os avanços aí na tecnologia e no uso de alguns medicamentos, né? A gente não pode negar que isso ajudou a aumentar a expectativa de vida da população em geral. Então, hoje se vive mais do que há 50 anos atrás, isso é indiscutível. O que não mudou é a forma como a gente envelhece. Então, mesmo vivendo mais, as pessoas ainda adoecem nessa etapa da vida. Né? Então, o aumento da expectativa de vida da população no mundo aumentou, mas isso não foi acompanhado de uma longevidade saudável. Então, as pessoas vivem mais, mas elas vivem mais também com doenças. Então, nosso objetivo com essa aula de hoje é trazer logo mais estratégias que você pode fazer aqui, hoje, agora, e que vão te levar, né, vão te dar mais chances, vamos por assim, de atingir essa longevidade saudável. E para a gente começar a entender os mecanismos, o que é envelhecimento na prática, eu preciso fazer duas diferenciações, né? O que é o envelhecimento cronológico e o que é o envelhecimento biológico.
Envelhecimento cronológico é a sua idade, né? Então, ela tem a ver com o quantos anos você tem, né? A partir do dia que você nasceu, você vai cronologicamente envelhecendo, tá? Ao passo que o envelhecimento biológico, muitas vezes ele é diferente do envelhecimento cronológico. Então, a sua idade biológica, às vezes, dependendo do seu estilo de vida, pode ser maior até do que a sua idade cronológica, ou, que é o que a gente gostaria de trazer para vocês, né? Se você tem uma vida onde as estratégias de longevidade estão presentes, o seu envelhecimento ou a sua idade, vamos dizer, biológica, pode ser muito menor do que a sua idade cronológica. Então, você pode ter 43 anos e ter uma idade biológica de 35 anos, por exemplo. E o que determina essa idade biológica, gente, são parâmetros metabólicos. Então, existem testes, inclusive, que podem medir a nossa idade biológica, certo? Então, tem a ver com marcadores bioquímicos, metabólicos, que a gente não tem tempo de entrar em detalhes aqui hoje, mas tem como fazer uma medida dessa idade biológica. Então, assim, a gente, quando pensa em envelhecimento, né, o que vem na nossa mente, em primeiro lugar, é o envelhecimento físico, o envelhecimento quando a gente pensa em estética, porque a gente vê esse envelhecimento, né? Então, aparecem as rugas, a pele fica mais flácida, o cabelo começa a aparecer os fios brancos, depois ele vai ficando mais e mais branquinho, né? Então, a gente percebe essas alterações relacionadas ao envelhecimento no nosso corpo, na parte externa. E a gente se preocupa, né? É uma coisa que nos chama a atenção, é normal, tem a ver com a nossa autoimagem, que por consequência tem a ver também com a nossa autoestima, né? Mas eu convido vocês agora que estão aqui conosco para tentar olhar para o envelhecimento não só no que tange a estética, mas também olhar para o que acontece lá na nossa célula, lá nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, porque você não está vendo, mas esses órgãos também estão envelhecendo. E convido, é claro, para vocês olharem com muito cuidado, e a gente vai falar sobre isso com o foco sempre no envelhecimento do cérebro. Quando o cérebro envelhece, então, a gente tem maior chance ou aumenta o risco de nós desenvolvermos doenças neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, o objetivo nosso aqui é trazer as estratégias que vão desacelerar. Olha só, essas estratégias aqui, elas vão desacelerar tanto o seu envelhecimento estético, quanto o seu envelhecimento celular, tá? Então, são estratégias que vão desacelerar o envelhecimento de dentro para fora. E aí, é claro, não sou contra procedimentos estéticos que você possa fazer. Um bom procedimento estético é sempre um adjuvante importante para manter essa autoimagem, essa autoestima. Então, a gente é a favor dos bons procedimentos estéticos, aqueles que realmente têm embasamento científico, mas vamos pensar no envelhecimento e nas estratégias também de dentro para fora, porque elas vão atuar tanto na sua pele quanto em todas as outras células do corpo. Então, gente, por que nós envelhecemos? Vamos entender esse processo e para facilitar o entendimento de vocês, eu fiz uma analogia. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da relação que existe entre a nossa genética e o nosso estilo de vida, né? Então, o que nós fazemos na nossa vida e que impacta no nosso DNA, que já está lá programado, nós já nascemos, né?
com um genoma, então com um material genético, que eu vou chamar aqui de DNA, bem definido, mas o que nós fazemos ao longo da nossa vida, nossos hábitos, nosso estilo de vida, tem um impacto em como esse genoma vai se expressar ao longo da nossa vida, tá? Então, eu vou fazer uma analogia agora. O DNA, vocês lembram do DVD? Que a gente, há algum tempo atrás, usava muito? Então, vamos pensar. O DVD, o disquinho de DVD, é o nosso DNA, é o nosso genoma. E o nosso epigenoma, então esse termo aí, posso fazer uma analogia com o tocador de DVD, aquele aparelho onde a gente coloca o disco do DVD e ele lê esse disco, né? Então, esse epigenoma, ele vai, ora, ativar, perdão, ora vai tocar uma cena desse DVD e ora vai tocar outra cena desse DVD. Então, o DVD não está tocando todo o filme ao mesmo tempo, né? Vai ter partes do filme que vão sendo tocados de acordo com a máquina onde ele está rodando. Então, nossos genes também vão ser expressos de acordo com essa epigenética, de acordo com o estilo de vida que nós temos. Tá, pessoal? Então, o epigenoma vai regular a expressão do genoma. Então, vai ter genes que vão estar se expressando em um determinado momento, enquanto outros vão estar silenciados, tá? Isso é muito importante para a função da célula, porque todas as nossas células, tanto faz se é a célula da pele, se é a célula do fígado, se é a célula do coração ou se é a célula do cérebro, todas elas têm o mesmo genoma, ok? O que vai fazer uma célula da pele ser uma célula bem diferente da célula do cérebro, em termos de função, é o epigenoma. São quais genes estarão se expressando num determinado local e num determinado momento. Então, aqui eu estou colocando para a gente um vídeo, espero que tá ok. O vídeo mostrando ali em vermelhinho a divisão celular, né? As células se dividindo, imaginando que sejam células saudáveis. Então, aqui nós temos a expressão dos genes corretos, no tempo correto, de maneira adequada, e essas células, então, se dividem e realizam a sua função. Quando isso acontece, eu tenho um tecido, eu tenho um órgão saudável. Ok? Então, tem uma boa conversa entre o genoma e o epigenoma. O epigenoma está expressando os genes corretos e inibindo aqueles que não devem se expressar nessa célula. Já no outro lado da nossa figura, nós temos um processo onde a divisão celular num tecido X, pode ser qualquer tecido, gerou células danificadas, não saudáveis. E isso aconteceu porque houve uma conversa errada entre o genoma e o epigenoma. Então, nesse tecido, de alguma forma, algumas dessas células perderam a sua identidade, perderam a sua função. E isso é envelhecimento celular. É quando a célula, então, fica danificada, né, e perde a sua função. Então, essa célula ela pode morrer, ou ela pode ser retirada dali, mas o resultado final é a perda da função celular. Então, isso é envelhecer. Então, vamos pensar, se é uma célula do fígado que está envelhecendo, né, o metabolismo hepático vai ficar comprometido. Se for uma célula do cérebro, um neurônio, a neuroplasticidade, a comunicação celular também vai ficar comprometida. Então, envelhecer é a perda de função. E essa perda de função, então, como eu coloquei,
ocorre tanto nas células da pele, então a pele envelhece, muito semelhante à forma pela qual o nosso cérebro envelhece. Então, o nosso rosto, o nosso corpo, a nossa pele é um espelho, pode ser tida como um parâmetro para se avaliar como está o envelhecimento do nosso corpo internamente também, inclusive do nosso cérebro. Existem alguns experimentos que foram realizados em que se encontrou uma associação, né, entre a aparência, então, o envelhecimento estético com o envelhecimento do cérebro. Mas lembrando que se você fizer um procedimento estético aqui, um preenchedor, enfim, botox, isso não vai parar o processo de envelhecimento. Então, não adianta pensar que eu vou fazer um procedimento estético na pele, eu vou melhorar a aparência da minha pele e que isso também vai se refletir no envelhecimento do cérebro ou de qualquer outro órgão, né? Então, essa distinção aqui eu gostaria de enfatizar para vocês também, né? Mas nós temos boas notícias, né? Para quem ficou um pouco preocupado agora, se olhou no espelho e, meu Deus, né? E agora, gente? Se a minha pele está envelhecendo, meu cérebro também está envelhecendo, meu corpo também, né? Vai tendo, a cada ano que passa, esse processo vai se demonstrando mais, né? No nosso corpo. Mas a boa notícia é que o processo do envelhecimento celular, ele não é determinado pelos nossos genes apenas, né? Como eu falei para vocês, nós temos a leitura desses genes que é feita pela epigenética. E 80%, olha que interessante isso, eu acho que é a informação mais tchanã dessa aula, né, Fábio? Depois você vai falar das estratégias, mas olha só. Sim, 80% concordo. do envelhecimento, gente, é determinado pela epigenética. E o que é mesmo a epigenética é a forma que os genes do envelhecimento vão ser lidos. E essa epigenética é modulada pelo quê mesmo? Pelo nosso estilo de vida, pelos nossos hábitos. Então, existirão fatores da sua vida que vão acelerar o envelhecimento, atuando nessa epigenética, mas também nós podemos ter hábitos e um estilo de vida que vai, através da epigenética, inibir esses genes associados ao envelhecimento, ok? E eu vou falar de um gene aqui, que é muito importante nessa questão toda do envelhecimento que eu comentei nos slides anteriores. Esse gene, né, codifica uma proteína chamada de sirtuína. As sirtuínas, não precisa lembrar desse nome, né? Mas a gente traz aqui para vocês terem a informação de qualidade correta. Essas sirtuínas, elas inibem os genes do envelhecimento, ok? Então, o que eu quero para desacelerar o envelhecimento? Eu quero sirtuínas, né? Eu quero aumentar a expressão, a quantidade dessas sirtuínas lá na minha célula, porque elas vão ativar genes pró-longevidade e vão inibir os genes do envelhecimento. Ok? Mas como que eu posso fazer isso? Então, a professora Fabiana vai explicar para vocês as estratégias daqui a pouquinho, mas eu vou fazer o papel agora ao contrário, né? O que diminui essas sirtuínas, por exemplo, e acelera o meu envelhecimento, e aí eu posso ter um que a gente chama de envelhecimento precoce, e que estão relacionados aos hábitos e à epigenética. Bom, gente, infelizmente, aqui a notícia não é tão boa, porque o principal fator que acelera o nosso envelhecimento é o excesso de açúcar no sangue.
o excesso de glicose, ok? Então, esse excesso de glicose leva, com o passar do tempo, ao que nós conhecemos por resistência à insulina. Quando a gente tem resistência à insulina e excesso de glicose no sangue, nós temos uma doença metabólica chamada de diabetes tipo 2, ok? Mas os estudos mais atuais, mais recentes, também apontam que quando você tem um pequeno aumento dessa glicemia do sangue, desse açúcar no sangue, ela já pode comprometer a quantidade das sirtuínas e acelerar o envelhecimento. E principalmente quando a gente faz muitos picos de glicemia e de insulina e baixa. Então, pico e baixa. Como me alimenta toda hora, né? Como muito alimento processado, como muito alimento que contém frutose, muita sacarose, muito açúcar na minha dieta. Então, todos esses fatores aí, mesmo que seja uma pequena elevação, lá no laboratório, por exemplo, hoje o valor de referência da glicose no sangue é até 99 miligramas por decilitro, né? E tem muita gente que está lá com 100, 105, 107, e o médico diz assim, então você tem que fazer atividade física, você tem que melhorar, aquela história, você tem que melhorar a alimentação, né? Fazer técnicas de relaxamento, diminuir o estresse, encontrar a causa desse estresse. Por quê? Porque são esses fatores relacionados ao estilo de vida que estão fazendo esse pequeno aumento da sua glicemia. E se você não reverter esse processo, que às vezes aí então se transforma numa pré-diabetes e no futuro num diabetes tipo 2, você também está envelhecendo mais rápido. E a tua probabilidade, então, desculpa falar, gente, mas é preciso. O seu risco de ter doença de Alzheimer aumenta muito. O seu risco de ter doenças metabólicas mesmo, como doença cardiovascular, e o seu risco de câncer aumentam muito. Então, realmente, quando a gente vem aqui falar em estilo de vida, é porque pode salvar vidas, pode te dar uma vida saudável, feliz e longa. Mas não basta saber, tem que também colocar em prática. E aí eu remeto aqui à nossa aula de ontem, e realmente nós temos que colocar em prática essas medidas saudáveis, né? Não adianta só ir lá e o médico dizer para a gente o que é preciso fazer e a gente não conseguir fazer. Não vai resolver o problema, né? E o estresse crônico. Já tivemos aula sobre esse tema e ele leva a gente a ter resistência à insulina, ele leva a gente a ter excesso de glicose no sangue e ele envelhece a gente muito mais rápido. Então, vocês vejam que a gente fez essas aulas porque uma coisa está ligada na outra. E a gente fez uma sequência que ficou agora, para quem viu, maratonou as outras aulas, ficou claro, né? Ficou fazendo sentido para vocês. Então, quem ainda não viu as outras aulas, eu super recomendo que faça uma maratona. Amanhã, na nossa última aula, vai ser bem legal, a gente vai resgatar tudo isso, tá? Então, aproveitem aí fim de semana, quem sabe, né? Para mudar de vida. É esse o nosso convite. E agora, então, eu passo a palavra para a doutora Fabiana e vou tomar um pouquinho do meu chá verde aqui. Legal, obrigada, Si. Boa noite, meninas. Sejam mais uma vez bem-vindas. Obrigada pela presença aqui nesse sábado à noite. Então, eu fiquei novamente com a missão de trazer as boas notícias, né? Cadê? Aqui.
Então, nós temos algumas estratégias que nós podemos utilizar para desacelerar esse envelhecimento. Então, considerando o que a professora Simone comentou, né, fatores que podem, por exemplo, bloquear a ação das sirtuínas, que é o que há de mais, assim, inovador, eu diria, né, e mais promissor nessa área do envelhecimento, seria esse fato de que essas sirtuínas, uma vez ativadas, poderiam desacelerar o processo de envelhecimento. Então, o primeiro ponto, eu acredito que é nós entendermos o que faz essas sirtuínas serem desaceleradas, ou seja, o que faz essas sirtuínas serem bloqueadas, né, de alguma forma. Então, um dos fatores que ela muito bem comentou é essa questão do aumento da glicose na corrente sanguínea. Então, em contrapartida, a primeira estratégia que eu vou trazer para vocês é uma estratégia que está relacionada com as questões alimentares. Então, já existem vários estudos que mostram que a restrição calórica ou o jejum, algum tipo de jejum, e aí eu trago o jejum intermitente, né? Seriam estratégias poderosas para que a gente consiga ativar essas sirtuínas. Então, já existem estudos que mostram essa correlação direta, tá? Existem vários protocolos, não daria tempo de nós falarmos sobre todos eles, né? Mas um que eu trago para vocês, que é geralmente o mais bem aceito e mais fácil, talvez, de conseguir alcançar, é um protocolo em que você faria 16 horas de jejum, seguidas de 8 horas de alimentação. Então, durante 16 horas do seu dia, você ficaria em jejum completo de alimentos. Então, você poderia tomar água, algumas bebidas, né? Café, chá, enfim, mas não faria ingestão de alimentos. E nas outras 8 horas, você faria ingestão de alimentos, obviamente, saudáveis, para que você compense, né? Essas horas que você ficou, então, em restrição. Esse movimento, né, desse jejum, além de diminuir a quantidade de glicose, né, no teu sangue, diminuir os picos de insulina, fazer com que o teu corpo entenda que ele pode usar outras substâncias, né, outras biomoléculas como responsáveis para a produção de energia, né, então daria o que nós chamamos de flexibilidade metabólica, faz o meu corpo entender que ele não precisa só da glicose, ele pode usar outras fontes também, ele ainda ativa as sirtuínas, tá? Claro que muitas vezes as pessoas não conseguem iniciar, né, com esse jejum assim tão rigoroso. Para algumas pessoas isso é bastante rigoroso, né? Então, talvez começar com estratégias assim um pouco menos agressivas para essas pessoas, né? Por exemplo, na aula de ontem, né, na aula de hábitos e nas aulas anteriores, a gente comentou bastante sobre a questão do índice glicêmico, né? A questão de você conseguir controlar o consumo de glicose, alimentos ricos em glicose isoladamente. Então, baixando a quantidade desses alimentos, você também já vai começar a conseguir adaptar o teu organismo para um protocolo um pouquinho mais específico, como é esse da restrição calórica ou do jejum intermitente. Uma dica para quem quer tentar iniciar, né, esse protocolo é pular uma refeição por dia. Então, o mais comum é que as pessoas pulem ou o café da manhã ou a última refeição, que seria o jantar, né? Aí vai depender de como que o teu organismo se comporta em cada uma dessas situações, mas para a grande maioria das pessoas, pular a última refeição é mais fácil, tá? Então, não realizar aquele período lá da última refeição. Isso faz, gente, com que o nosso organismo responda muito positivamente. Então, tem uma linha aí de neurocientistas, enfim, né, de cientistas, de um modo em geral, que acreditam que boa parte dos problemas de envelhecimento que nós estamos tendo é porque nós não nos damos mais a chance de sentir fome. Percebam, a própria indústria, a mídia, faz com que a gente queira estar alimentado o tempo todo. Então, se criou muitas refeições ao longo do dia, se criou snacks, né, biscoitos, enfim, alimentos fáceis de comer, extremamente processados, para que você consuma, não passe fome. Mas passar fome, até onde os estudos têm demonstrado para nós, é bom no que tange a longevidade. Então, fica aí a nossa primeira estratégia, o jejum intermitente ou a restrição calórica.
Tem ainda pessoas que já são mais avançadas nessa metodologia que conseguem jejuar por 2, 3 dias. Então, parece que esses benefícios são ainda maiores, quando você consegue, durante um período de tempo, tirar 2, 3 dias durante um determinado período, a cada 3 meses, a cada 2 meses, daí vai depender do protocolo, e você faz um jejum completo, né, nesses 2 ou 3 dias. Claro que nesses casos a gente sempre sugere também um acompanhamento médico, né? Porque tem que avaliar cada caso é um caso. E o que para finalizar essa primeira estratégia, o que eu queria comentar com vocês é que tem um estudo bem recente que mostrou que pegou várias pessoas, dividiu essas pessoas em 3 grupos. Pessoas que comiam só carboidrato, pessoas que comiam só proteína, pessoas que comiam só gorduras, lipídios. E aí fez essas pessoas jejuarem e comerem esses diferentes tipos de alimentos durante uma única hora do dia. E adivinhem, gente, independentemente do que as pessoas tinham comido, se era uma alimentação rica em glicose, em proteína ou em gorduras, elas tinham uma desaceleração do envelhecimento muito maior do que as pessoas que tinham uma alimentação saudável, por exemplo, mas não jejuavam. Então, realmente, o jejum e a restrição calórica está aqui colocada porque é uma estratégia realmente muito poderosa para desacelerar o envelhecimento. Próxima estratégia, se quiser passar-se. A segunda estratégia que eu trago para vocês é uma estratégia meio óbvia, né? É a estratégia da alimentação saudável. Então, existem vários protocolos, existem muitas pessoas que propõem diferentes estratégias para que a gente tenha uma alimentação saudável. Mas até agora o que a gente sabe que realmente funciona é, primeiro, a dieta mediterrânea, que é aquela dieta muito rica, então, em alimentos naturais, em azeite de oliva, em peixes, né, em vegetais, em frutas. É uma dieta que ficou bastante famosa, porque justamente em locais onde essa dieta é comum, a gente tem um aumento do número de centenários, ou seja, de pessoas que chegam e passam dos 100 anos de vida, né, com saúde. Então, são realmente pessoas longevas. Então, a dieta mediterrânea, ela seria uma estratégia bastante interessante nesse sentido da alimentação saudável. Outro fator, alimentos naturais. Eu acho que ao longo dessa semana vocês puderam entender o porquê que é muito melhor a gente ter acesso a alimentos realmente naturais do que a embalados, a alimentos industrializados, né? E, obviamente, pelo que a professora Simone explicou, alimentos com baixa carga glicêmica. Ou eu utilizar aquelas estratégias que nós já comentamos em aulas anteriores para fazer uma combinação de alimentos que diminua a carga glicêmica, né, daquela combinação. Então, isso seria bastante interessante. É claro que cada alimento desses tem um porquê, né? Então, existem vários estudos acerca de tudo isso. O que eu chamo a atenção é o caso do azeite de oliva, que já tem estudos bem legais, assim, que mostram que um componente do azeite de oliva, que é o ácido oleico, tem essa capacidade de ativar as sirtuínas, né? Que são aquelas, então, moléculas responsáveis por desacelerar o envelhecimento. E, claro, que o ideal é que nós tivéssemos aí um cardápio neuronova, talvez, em que a gente conseguisse atrelar tudo isso junto, né? Porque cada estudo desse faz um apanhado, né? Cada estudo, a mediterrânea vai focar numa coisa, o outro tipo, a paleolítica, vai focar em outro, então cada estudo foca em uma coisa. Então, o geral é que nós conseguíssemos pegar cada ponto importante, né, desse cardápio e conseguir colocar em um único achado. Mas o que fica da estratégia 2 é a alimentação saudável, é desembalar menos e comer coisas que são da terra, coisas saudáveis. Estratégia número 3. A estratégia número 3 ainda tem a ver um pouco com a alimentação, porque nós conseguimos essa substância química tão interessante, que é o resveratrol, da alimentação. Mas nessa estratégia para desacelerar o envelhecimento, eu vou falar especificamente de suplementação com resveratrol. Então, todos vocês já devem ter ouvido falar, né, que o resveratrol é uma molécula, né, muito comum lá na uva e comum em grande quantidade no vinho, né, porque no vinho eu uso um solvente, que é o álcool,
e esse álcool consegue extrair, então, lá da uva, uma grande quantidade de resveratrol, e esse resveratrol é um agente antioxidante que também tem vários estudos que mostram que ele ativa essas sirtuínas, tá? Então, eu tô sempre falando da sirtuína, gente, porque esse é o achado, assim, mais atual e é o achado mais promissor. Muitas vezes a gente fala em antioxidantes, muitas pessoas falam em várias outras estratégias. E aqui a gente quer pegar aquilo que é mais promissor hoje, 2022. Então, é realmente a ativação dessas sirtuínas. Então, aqui até tem um esqueminha, né, que o resveratrol ele aumentaria essa ativação dessas sirtuínas, desaceleraria o envelhecimento, e dentre muitas coisas que ele faz no nosso organismo, que não cabe nessa discussão de hoje, ele diminui a morte de neurônios. Então, isso é muito interessante para prevenir doenças neurodegenerativas. Qual seria a estratégia, né, gente? A suplementação com 1.000 miligramas por dia de resveratrol, e esse resveratrol teria que ser o resveratrol isolado. Por quê? Muitas pessoas questionam, né? Mas eu não poderia, então, tomar uma taça de vinho ao dia? Eu não teria quantidade suficiente de resveratrol para desacelerar o envelhecimento? Não sou contra a taça de vinho, né? Acho que em alguns momentos ela é extremamente importante. Mas nesse caso, para que a gente consiga 1.000 miligramas por dia de resveratrol, que é a quantidade necessária, que mostram os estudos, para desacelerar o envelhecimento, eu precisaria tomar 200 taças de vinho por dia. Então, não tem como, né? Então, o ideal seria o quê? A suplementação. O resveratrol, eu acredito que a gente vai ouvir falar muito dele ainda, porque ele é uma estratégia realmente muito poderosa, tem estudos muito promissores em humanos e em animais que mostram, então, o resveratrol realmente rejuvenescendo essas células como um todo. Estratégia número 4. A estratégia número 4 também é uma estratégia de suplementação. Então, tem uma substância química que talvez algumas de vocês já tenham ouvido falar, outras não, que se chama NAD. É uma molécula extremamente interessante que participa de muitas reações químicas do nosso corpo, tá? Basicamente, nós necessitamos de boas quantidades de NAD, tá? É uma molécula que vai nos ajudar nas reações químicas lá do nosso corpo. O que os estudos já demonstraram? Que as sirtuínas, elas precisam do NAD. Então, é como se fosse uma molécula que ajuda as sirtuínas a conseguirem fazer a sua função. Então, pensem, se eu preciso de sirtuína para desacelerar o envelhecimento, e eu tenho um ajudante da sirtuína, que é o NAD, fica 10. Então, eu potencializo esse efeito benéfico da sirtuína. Então, alguns estudos têm apontado a suplementação com precursores de NAD. Existem vários, mas dentre os precursores e a revisão de literatura aqui que nós fizemos, o mais promissor, é o MMN. É uma molécula precursora de NAD, então também é um pó, você compra, né? Ele é industrializado, você compra e ao tomar esse precursor de NAD, lá no nosso organismo ele se transforma em NAD, e essa molécula é realmente muito promissora. Se vocês jogarem na internet, vocês conseguem ver até fotos de antes e depois, né, de questão assim, tanto visual quanto questão celular, porque realmente é uma estratégia que tem trazido bastante assim, entusiasmo para a comunidade científica. O que já se observou? Que o ideal é suplementar 1.000 miligramas dia, né, desses precursores do NAD, especificamente do NMN, e que a utilização desse NMN por 2 semanas acaba aumentando a concentração de NAD em 2 vezes e potencializando, então, o efeito dessas sirtuínas. Nesse mesmo contexto, tem outras substâncias, a própria vitamina B3, a niacinamida, também são estratégias interessantes. Mas o NMN é realmente a estrutura que tem todas as substâncias que são necessárias para a produção do NAD. Então, seria, dentre essas, a melhor estratégia que nós teríamos para contar para vocês. Estratégia número 5, que é uma estratégia que eu particularmente adoro. A estratégia exercício físico. É gratuito,
e traz uma série de benefícios não somente para a questão do envelhecimento, né, para a longevidade, como para tudo que a gente comentou até hoje nessa semana, né? Então, é realmente uma estratégia poderosíssima. O que os estudos têm trazido para nós? Que o exercício físico também aumenta as sirtuínas, então parece que existe essa comunicação aí do exercício físico com as sirtuínas, e ainda não se achou assim, qual seria o exercício físico ideal, né? Então, existem várias vertentes. O que nós trazemos aqui para vocês? Que o bastante interessante é que existe uma combinação de exercício físico aeróbico, mas também um exercício físico que faça com que você mantenha a tua massa muscular. Já existem alguns estudos que apontam que quando as pessoas vão perdendo a massa magra, que a gente chama, né, ou vão perdendo a massa muscular, a probabilidade de morbidade e mortalidade, ou seja, de doença e morte, aumenta muito. Nas mulheres, gente, tem um estudo que foi realizado pela Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, que mostra que a porcentagem assim, é gigantesca, cerca de 63%. Nos homens parece que não é tão importante assim, mas nas mulheres a perda de massa muscular é realmente significativa no que tange a morbidade e a mortalidade. Então, não é só para desacelerar o envelhecimento, é uma estratégia que nos ajuda também nessa questão que está correlacionada, né? De não atingir novas doenças e também evitar casos mais drásticos aí, né? Então, a estratégia ideal seria que vocês escolham um exercício físico que combine aeróbico com um exercício que seja de força, ou seja, para que você consiga manter a sua massa muscular. E em outras oportunidades, né, eu e a professora Simone já comentamos de uma estratégia interessante que é o HIIT, aquele exercício físico de alta intensidade intervalado, né, que você mistura períodos de alta intensidade de treino com períodos de descanso, alta intensidade de treino com períodos de descanso. Eu acredito que nesse ponto, todo exercício físico é válido, toda atividade física é válida para que você coloque o seu corpo em movimento. Porque além de, né, aumentar a sua massa muscular, além de aumentar outras questões que também estão correlacionadas com uma longevidade saudável, por exemplo, a socialização, né, com outras pessoas, esse exercício físico vai conseguir diminuir a sua massa gorda, que a gente chama, ou seja, a quantidade de lipídios. Acelera a utilização de glicose, ou seja, vai diminuir o índice glicêmico na corrente sanguínea. Então, é um combinado que vai acabar desacelerando o teu envelhecimento. E claro, né, gente, tudo isso fica ainda melhor se a gente combinar todas essas estratégias. Então, uma estratégia sozinha, ela vai conseguir melhorar, né? Vai conseguir desacelerar, ajudar nessa desaceleração do envelhecimento. Mas o ideal, né, é que nós conseguíssemos combinar essas estratégias para que a gente tenha cada vez mais uma vida longeva, uma vida saudável, uma vida feliz e uma vida plena. Pode passar, sim. Tá bom. Uhum. Perguntas, meninas? Esse tema a gente um sábado da noite. Existem assim, muitas estratégias, existem muitos estudos acerca desse tema, muitos estudos novos, né, Simone? Porque é um assunto que tem preocupado a comunidade científica mais recentemente, se a gente for comparar com outros assuntos, né? Então, a cada dia saem novos estudos, novos achados, e é muito importante que a gente discuta tudo isso, porque envelhecer de forma saudável é possível. O problema é que a nossa sociedade normalizou o envelhecimento doente, né? E com certeza nós aqui da Neuronova acreditamos, com base, né, nesses artigos científicos, que é possível sim ter um envelhecimento saudável. Inclusive, Fábio, tem alguns
cientistas, né, pesquisadores como o David Sinclair, por exemplo, da Universidade de Harvard, que ele, inclusive, fala em reverter o envelhecimento, ou seja, né, de alguma forma resgatar a genética de uma célula mais jovem. Então, ele pesquisa muito essa molécula NMN, que a professora Fabiana Lúdica falou, e eles estão realmente acreditando e querem provar que o envelhecimento pode ser revertido, né? E, inclusive, também esse pesquisador, ele diz que o processo de envelhecimento é uma doença, que envelhecer é uma doença. E se a gente olhar para o mecanismo, aquele mecanismo que eu expliquei no começo da aula, o mecanismo do envelhecimento é muito semelhante com o mecanismo das doenças. Às vezes a gente não consegue distinguir. E o envelhecimento é fator de risco para a grande maioria das doenças que matam. Então, ele defende essa ideia de que se a gente tratar o envelhecimento como uma doença, a gente vai ter uma vida muito mais longa e muito mais saudável. Então, é essa nossa ideia também, né, de trazer sempre para vocês aí essa visão mais atual, mais para frente, mais do futuro, mas que vocês podem aplicar hoje, aqui e agora. Isso é muito importante. Então, temos que começar a partir de hoje. Ah, Simone, mas a minha vida toda fui desregrada, e agora? Agora é a hora. Se o passado, deixa para trás. Né? Agora ainda há tempo, se tem um pesquisador como ele que diz que o envelhecimento até pode ser revertido, a gente tem que buscar ter essa esperança e dar o primeiro passo, procurar esses hábitos e colocar eles nas nossas vidas. E a gente mostrou isso aí para vocês ao longo dessas 6 aulas. Estou muito feliz de ter chegado até a vida de vocês. Agradeço a todos e a todas que deixaram, né, que abriram a porta para a gente entrar, para a Neuronova entrar. A Neuronova é um projeto muito bonito, foi desenvolvido por mim, pela professora Fabiana. Somos 2 neurocientistas apaixonadas pela vida e colocamos aqui, assim, a gente realmente quis que vocês conhecessem um pouco mais como nós somos, como nós pensamos e como nós podemos ajudar. E esses 6 dias eu acho que foram muito produtivos, eu aprendi muito e com certeza hoje eu estou aqui e eu estou muito diferente de como a gente começou. E eu gostaria que vocês também pensassem sobre isso, se vocês estão diferentes hoje do que como vocês começaram lá na segunda-feira. Então, esse foi um objetivo nosso, fazer essa transformação, agregar valor à vida de vocês. Esse é o objetivo da Neuronova. E, para finalizar minha fala, também quero deixar um recado bem importante. Amanhã é o último dia que a Neuronova conversa com esse grupo aqui, né? E a aula não vai ficar gravada, então vai ser uma aula ao vivo, às 19 horas, uma aula master. Nós chamamos de Masterclass Neuronova, e essa aula não vai ficar gravada, então é muito importante a participação de vocês ao vivo amanhã às 19 horas. Tá bom? Então, esperamos, agradecemos muito a participação e podem perguntar, podem se expressar aí, que a gente ainda tem tempo. E passo a palavra para a professora Fabiana também. Imagina, eu só tenho que agradecer também, adorei a companhia de todas vocês, adorei partilhar aí dessa Semana da Mulher do Cérebro de Alta Performance com vocês, sim, foi muito bom. Acredito que nós cumprimos aí a missão de entregar conteúdo em diferentes áreas aí, né, que são muito interessantes para as mulheres especificamente.
e que auxiliam de alguma forma, né? Porque a nossa ideia também é ajudar, compartilhar o nosso conhecimento para que vocês consigam encontrar a melhor versão de vocês também. Então, a gente agradece muito aí a participação de todas vocês e aguardamos amanhã para a nossa aula magna, né? Para que a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova normal. O que seria essa neuronova? O que seria essa mulher de alta performance? O que seria essa nova normal? Porque eu acredito que muito conhecimento engessado a gente conseguiu desconstruir, né? Até hoje, nessas 6 aulas. Então, vocês conseguiram perceber que as coisas não são exatamente da forma como contam para a gente, né? E é muito possível nós melhorarmos, né? Encontrarmos a nossa melhor versão. Então, essa é a nossa ideia. Isso mesmo. Então, amanhã, gente, última aula, última aula, assim, eu até tô com dó de ser a última, mas é amanhã. Amanhã, domingo, então descansem, tenham uma boa noite de sono, já vai dando uma emoção aqui e na FAB, né? Sim. E é isso, gente, tá? Venham amanhã com a gente, que vai ser muito legal. A gente preparou uma aula muito para cima, uma aula que vai fechar com chave de ouro a nossa semana. Tá legal? Então, boa noite a todas e até Boa amanhã. noite, meninas. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.